Gideão está prestes a liderar os hebreus contra os midianitas. O exército dele é muito menor, mas a fé de Gideão e uma estratégia surpreendente serão decisivas nesse combate. Aqui no Fonte Harod, nós temos um dos cenários mais interessantes, mais famosos na vida do Gideão e talvez na vida do povo de Israel. Aqui o povo está preparando para a batalha contra os midianitas. Gideão, com a ordem de Deus, vai tocar as trombetas e vai chamar aqui 32.000 soldados dos filhos de Israel. Mas dos 32.000 soldados dos filhos de Israel, em frente temos 135.000 soldados midianitas, muito mais. Deus, através de Gideão, manda uma mensagem. E Gideão fala para os soldados: quem não quer estar aqui, quem tem um motivo de não estar aqui, está com medo, tem alguma coisa em casa, não vai. Dos 32.000, ficamos com 10.000 só. Os outros foram para casa. Gideão escolheu 10.000, mas não é o final. Assim, 22.000 de seus homens voltam para casa. Ficam 10.000 guerreiros para lutar contra 135.000 do exército midianita. Deus pede uma seleção ainda mais rigorosa dos homens. A fonte de Harod é o local mais emblemático da jornada de Gideão. Foi bem aqui no norte de Israel que Gideão trouxe homens de guerra para prová-los. Um gesto simples como esse mudou completamente a história de Israel. A Bíblia nos fala em detalhes que Gideão levou os 10.000 soldados para o fonte de Gideão e falou para eles: bebem água. É muito calor aqui, como hoje também, 3.000 anos atrás. Mas essa fonte de vida é também um lugar de perigo. Então, um soldado que é esperto sabe que quando ele está bebendo a água, ele tem que ficar esperto. Uma mão na arma, a outra mão pegando a água e sempre olhando para os lados, vendo se está chegando o inimigo, se tem um perigo. Só 300 beberam a água dessa forma. E os outros que lamberam a água como o cachorro, diz a Bíblia, eles não estão feitos para essa missão. Eles não são soldados que ele quer nessa missão. Aí Gideão viu quem era realmente soldado profissional, que vai não desesperado, com um olho aqui e outro olho na água, e com a mão livre, para estar atento caso tiver um ataque midianita ou no geral, né? Estar preparados para qualquer tipo de ataque. Os 300 são aqueles que vão na batalha com Gideão. A gente pergunta o que provavelmente também perguntaram aos soldados e até o próprio Gideão. Por quê? Já somos menos quando somos 32.000 contra mais que 130.000 soldados midianitas com camelos. Por quê? Temos que ir na batalha com menos. A resposta aqui de Deus, através dessas provas, é uma resposta muito clara. Aqui tem duas coisas importantes. Um é a qualidade dos soldados escolhidos aí na batalha, é muito mais importante que a quantidade. E a outra é a fé. Para essa batalha, com todo o apoio e a fé em Deus, ele não tem como perder. Então podemos dizer que esse lugar aqui foi uma testemunha muda entre os soldados de Gideão, liderados por Gideão, e os midianitas. A batalha se aproxima. O exército reduzido para 300 guerreiros contra 135.000 midianitas. São coisas que Gideão usa muito na Bíblia. Por exemplo, depois que ele escolheu os 300, ele desce só com um ajudante, um soldado e eles vão à noite no acampamento dos midianitas para espiar, para escutar o que está acontecendo lá.
e eles escutam uma conversa de 2 soldados midianitas, quando um guarda está chegando a substituir a outra guarda. E a guarda fala para ele: eu tive um sonho. E menciona a figura de Gideão, que está liderando essa força, e dá a entender nesse sonho, essa interpretação do sonho, que realmente o campamento midianita estava com medo e acreditavam na derrota e não na vitória. Dessa história que ele escuta lá, ele recebeu a inteligência que ele precisava para poder preparar para a batalha. É hora da luta. Gideão divide os 300 homens em 3 companhias. Cada um dos 300 prepara um fogo dentro de um vaso. Ou seja, que você não pode ver o fogo até que abriu o vaso de cerâmica. Eles vão com esse vaso em uma mão e na outra mão trombetas. Eles vão até o acampamento dos midianitas à noite, onde os midianitas não estão esperando eles. Por volta da meia-noite, eles se juntam em volta do acampamento do inimigo. As batalhas normalmente estão de dia. Eles cercam o acampamento, só 300 deles. E os midianitas, mais que 130 mil. E quando ele dá a ordem, que a ordem é: estamos aqui no nome do Deus e nosso comandante Gideão, quando ele dá a ordem, todos quebram aquela cerâmica, aquela tampa de cerâmica, e a fogo faz uma luz enorme ao redor do acampamento dos midianitas e começam a tocar as trombetas. Todos, ao mesmo tempo, gritam: Espada do Senhor e de Gideão. Os milhares de soldados inimigos ficam confusos. Teve tanto barulho e tanta luz que os midianitas entraram em pânico. Começaram a se matar entre eles. Não sabiam o que fazer, estavam seguros que aqui tem milhares e milhares e milhares dos filhos de Israel cercando eles. Quem já esteve no local ermo, escuro, sabe como é que é? Você não consegue enxergar a mão que você encosta no nariz. Um batendo no outro. Você não sabe se é inimigo ou se é amigo. Na dúvida, se faz o quê? Você tem uma espada na mão. E eles se mataram entre eles. Mesmo que era só 300, e eles começaram a fugir. Os 300 foram atrás deles até o Rio Jordão. Lá esperavam os outros tribos de Israel, que chegaram até o outro lado do Rio Jordão, mataram os 2 reis midianitas e esperaram os midianitas que estavam fugindo do campo da batalha. Gideão tem a vitória, né? E uma vitória na qual ele é um protagonista que chama, né? Como se diz até hoje em hebraico, venham atrás de mim, né? Venham após mim, que é a expressão acharai, né? Ele tem o mérito dele ter crido, embora eu tenha a impressão que ele tremeu na base, né? Primeiro ele ficou na dúvida, depois Deus levantou aí a fé dele, porque Deus sabe os nossos limites também. E não foram os 300, mas Deus foi quem deu a vitória a Israel. Os israelitas vencem a batalha. Um grande feito de Gideão. Gideão era medroso, um homem com medo. Mas Deus o escolheu. Ele muda e se transforma em um líder que luta e vence milhares de inimigos. Está escrito que eles eram como gafanhotos. E Gideão tinha somente 300 homens. Gideão ou Jerubaal, o homem que pela fé combate a idolatria e lidera 300 homens em uma vitória surpreendente. É que Deus trabalha com pequenos. Talvez até não trabalhe com o grande. Porque o grande pode fazer alguma coisa e achar, ser tentado a dizer: nós somos bons mesmo, né? Olha a grande vitória que nós alcançamos. E Deus não quer isso. A glória é para o Senhor. E Gideão não tem dúvida. Ele diz: eu não sou ninguém, eu não tenho nada. E no final, ele está com 300 soldados para enfrentar
milhares. A vitória foi dele? Não. Não, ele participou com a fé dele, sim. Mas a vitória é do próprio Deus. A honra e a glória de Deus. Esta é a grande lição. Então ele se torna o libertador da tribo de Israel. Luta contra o inimigo, vence e aí completa o ciclo. Eles voltam ao ponto inicial de descanso, né, de estar vivendo da sua produção e da sua vida, enquanto tem esse chamado juiz, que é um libertador de Israel, né, liderando de alguma maneira este povo. E ele não é necessariamente uma pessoa originalmente boa, mas é alguém que confiou em Deus quando esse o chamou, foi e fez o que Deus mandou. No próximo episódio de Heróis Eternos, um homem nasce com uma força sobrenatural, mas ele tem que lidar com suas emoções. Quem será o maior inimigo de Sansão?